pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso Papo Técnico e no dia de hoje nós vamos receber um excepcional profissional para a gente conversar um pouquinho sobre futebol, sobre formação de atletas, sobre todo esse contexto aí que envolve essa paixão nacional. E hoje eu tenho o privilégio de receber no nosso programa Márcio Henriques, profissional aí com 20 anos de experiência no futebol, hoje como membro da comissão técnica do Austin Bolt, nos Estados Unidos. E eu queria te dar boas-vindas aí, Márcio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Kaique, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, de fazer parte desse projeto e estou à disposição. Legal, eu queria, Márcio, que você começasse fazendo uma introdução sobre o Márcio, como iniciou, talvez há alguns anos atrás, o desejo de adentrar no futebol, fazer parte dessa profissão e um pouco do teu histórico aí, da tua carreira profissional. Depois que me formei em Educação Física, formado e pós-graduado em Educação Física, o futebol a gente sabe que é uma paixão nacional, né? E tive o convite, através de um professor, de poder fazer parte de um clube de futebol aqui do Brasil, uma referência hoje, que é o Atlético Paranaense. Fiquei lá por 18 anos, comecei como auxiliar de preparação física, depois como preparador físico, como coordenador de performance física, e fiquei por esse tempo todo lá e tive a oportunidade de participar de um projeto muito inovador, muito grande, que tem gerado frutos muito grandes, tanto em relação à metodologia de trabalho que é desenvolvido lá, como também a revelação de atletas, uma referência hoje nacional, muito conhecido não só nacional, mas internacionalmente também. Tive a oportunidade de ministrar aulas também em algumas universidades, em pós-graduação, como professor convidado, e hoje faço parte, como você falou, da comissão técnica do Austin Bolt dos Estados Unidos. Legal, que joia! E interessante você falar sobre essa questão do Atlético, que realmente é uma referência. E se for possível, Márcio, eu gostaria assim que você compartilhasse um pouco daquilo que você viveu nessa experiência de 18 anos, que do teu ponto de vista é um diferencial. Porque recentemente eu li uma pesquisa que o Atlético Paranaense, nesse ano de 2020, é o clube brasileiro com mais atletas formados disputando a Champions League na Europa. E com certeza não é um trabalho que é do dia para a noite, já são anos com certeza desenvolvendo. E do teu ponto de vista, o que você poderia falar assim, que são grandes diferenciais do Atlético? Exatamente, é um trabalho a longo prazo, leva muito tempo e é um trabalho que o clube dá condições para se desenvolver, mas também é um trabalho que você precisa de pessoas qualificadas para isso. Então, quando você está fazendo um processo seletivo, e hoje muita gente está fazendo isso, você procura pessoas capacitadas para aquilo, E é isso que se espera de um profissional hoje, que ele vai em busca dessa capacitação. Através de cursos, de leitura, você vai instigar o profissional o que ele está lendo, o que ele está estudando, se o perfil dele, inclusive como pessoa, está dentro da ideia que a instituição tem. Então tudo isso hoje é um diferencial para você conseguir trabalhar numa grande instituição e fazer a instituição crescer também. Mas isso começa, são pessoas muito bem qualificadas e selecionadas para poder compor essa equipe. Então, se você é um profissional que busca essa capacitação, essa qualificação, a chance de você conseguir estar dentro de um projeto desse e ajudar o projeto a se desenvolver é muito grande. Legal. E nós aqui do Futebol com Excelência, Márcio, nós visamos auxiliar muitos profissionais que trabalham com formação de atletas, pode ser numa escolinha, pode ser numa categoria de base, pode ser num centro de formação. E o que você acredita, dentro da tua experiência, tanto de ciência quanto de prática, assim, que um profissional tem que ter, qual os principais conceitos que ele precisa trabalhar na formação de atletas, pensando desde crianças ali de 7 até adolescentes de 15, 16 anos?
uma coisa muito importante para o profissional é ele conhecer o meio onde ele está inserido. Então, se você vai trabalhar com atletas profissionais, você tem que entender qual é a exigência aqui, mesmo que seja o futebol, a gente está falando de futebol, né? Mas mesmo sendo a mesma modalidade esportiva, o que você vai fazer no futebol profissional, numa equipe profissional, você não vai fazer a mesma coisa com um menino de 7, 8 anos, né? Porque existem muitas diferenças, né? De ter um atleta formado e de você estar buscando formar esse atleta. Então, o conteúdo de treino vai ser diferente. A abordagem com esses atletas vai ser algo diferente também. Então, você precisa conhecer, saber qual é a sua realidade e buscar informações dentro daquela realidade em que você está inserido. Você não vai fazer um curso, você pode até fazer um curso voltado à categoria profissional, mas você vai ter que entender o conceito disso, né, o genérico, e aplicar e criar adaptações para a realidade que você vai estar inserido. Se você está dando treino para meninos de 10 anos, o que eu posso pegar desse curso que eu fiz e utilizar os conceitos básicos nesses meninos menores com quem eu trabalho? Não é replicar treino, é pegar um treino na internet que é feito numa equipe na Europa, numa equipe profissional, e tentar colocar isso. Será que esses meninos têm condições de entender o que está sendo falado? Será que eles são capazes de assimilar isso? Será que não é muita informação? Então o profissional tem que estar capacitado para isso, entender esse contexto, saber conhecer o contexto dele, né, para poder adaptar os treinos à realidade dele. É legal isso que você falou, porque eu vejo assim que é indiscutível os benefícios que a internet hoje traz para qualquer profissional. Tem muito conteúdo disponível, mas pode ser também um perigo de deixar, às vezes, esse profissional meio perdido. E como você falou, fazer quase que uma salada, pegar um treino daqui, outro de lá e etc., mas que não é adequado às vezes à realidade, à categoria, à maturação, ao desenvolvimento desse menino, e pode ter um efeito ruim ao invés de ter um efeito bom, né, Márcio? Exatamente. Um outro exemplo até que eu me lembrei agora, você acabou de falar, a gente não existe limite para informação, né? Você pode, pela internet, você vai a qualquer lugar do mundo hoje sem sair de casa. E de repente você trabalha, vou dar um exemplo de uma equipe profissional novamente, e você vai pegar um treino na internet para fazer com a tua equipe. Mas são outros atletas, né? É uma outra realidade. Talvez você não tenha o mesmo material que aquela equipe tinha quando foi fazer aquele treino e você não consegue aplicar o mesmo treino. Porque isso, a gente já estava falando um pouco antes, leva muito tempo para você chegar de repente aquele treino de posse de bola, muito bem organizado, que aquela equipe fez, mas a sua equipe não está preparada, teve muita coisa que se fez antes daquele treino para chegar naquilo ali. Agora você imagina você fazer isso, pegar algum treino lá de uma equipe profissional e tentar replicar em categorias menores, né? Ele pode dar ideias, agora você tem que saber qual é a sua realidade, né? E buscar, não é replicar, a gente tem que pensar. Vamos pensar, quem são os meninos com quem eu trabalho? Será que é um time misto? Será que tem meninas junto? O que eu posso fazer para melhorar? Não é simplesmente dar um treino. Tem que ter uma evolução. Se não está tendo evolução, então os treinos não estão tendo efeito. Né? Então a gente precisa buscar esse conhecimento. Legal. E uma coisa que eu queria talvez utilizar aí do seu conhecimento mais profundo nessa questão física, que hoje em dia a gente vê meninos iniciando de uma forma muito precoce na preparação física. Entra um pouco, eu acho, nesse contexto no que a gente está conversando, mas você vê às vezes meninos de 7, 8, 10 anos, por exemplo, fazendo treinos de carga, treinos de força, treinos funcionais. O que você acha disso, dessa forma precoce talvez? Será que às vezes é o afã do pai ou do empresário, ou às vezes o menino que quer, sei lá, tentar pular etapas, embora nem tenha muito conhecimento disso, né? E o que talvez isso pode estar gerando aí no cenário do futebol? Cabe a nós profissionais orientar, né? Cabe a nós profissionais orientar, principalmente os pais, é o que você falou. Às vezes na ansiedade de querer ajudar, você pode acabar não ajudando. Você pode acabar causando um trauma para o menino aí, uma fadiga, uma estafa mental,
e talvez até fisiológica. Talvez o menino não esteja pronto para se fazer o que está sendo sugerido para ele, é preciso tomar cuidado. Então existem fases da vida, em cada fase de idade, em cada faixa etária, você pode desenvolver um certo tipo de conteúdo, porque o corpo dele já está preparado para isso. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, que a literatura hoje nos traz isso. Né? Existem formas, como eu falei, cursos, literatura, né? Você pode buscar esse conhecimento para não cometer esse erro, até para orientar o pai. Pai, você não precisa fazer isso agora, até porque não vai ter efeito para o seu filho. Olha, isso aqui que você está fazendo é demais. Então a gente precisa realmente de orientação profissional e de se buscar o conhecimento para saber como agir para evitar o que pode ser um erro que pode trazer consequências a longo prazo para o atleta, para o garoto ou para a menina. Né? Legal. E Márcio, também caminhando assim já aí pro final do nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse a sua opinião sobre o momento de formação de atletas que o Brasil vive. Porque existe assim, uma discussão muito grande que nos últimos anos o Brasil perdeu um pouco, talvez essa força, essa fama, esse potencial de revelar atletas que foi conhecido no mundo inteiro. O que você pode falar a respeito disso? Nós não temos no Brasil uma política esportiva ou do futebol como a Alemanha, todo mundo sabe, que é um modelo que está sendo muito falado, né? Que eles organizaram de uma forma nacional o modelo de futebol deles. Eles criaram uma metodologia em nível nacional, onde existe uma forma que todo mundo recebe orientação e sabe o que fazer em cada faixa etária que a gente está fazendo. A gente não tem isso no Brasil. Então, cada um tem que fazer da forma que entende. Né? E hoje a gente sabe que o futebol de rua ele já não é tão praticado como algumas décadas atrás, que faz muita diferença também. Então, aqueles que estão trabalhando nesse nicho de mercado, que são as escolinhas de futebol, que são os clubes de formação, então a gente tem que proporcionar isso para esses atletas que estão chegando, alguns estão em clubes, ou alguns estão pagos, né, para jogar futebol, para aprender o futebol. Então, nós que estamos à frente desse trabalho, temos que estar preparados, por quê? Porque o menino talvez venha muito mais cru hoje em dia do que vinha antigamente, que como eu falei, se praticava muito mais o futebol de rua, o que a gente não vê hoje. Né? Então o trabalho do profissional que está à frente dessas equipes, ele é muito mais árduo, muito mais necessário, e a preparação é muito mais necessária. Porque você vai ter, como que eu vou fazer com um grupo de repente tão heterogêneo, como que eu vou fazer para ajudar esse menino, diferente daquele menino que tem mais facilidade? Um tem mais facilidade, o outro não. E eles vão estar na mesma turma. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que buscar informação para saber como agir e como corrigir, como ensiná-lo. Né? Porque quem está à frente de uma equipe dessa, ele não é só um treinador, ele é um professor também. Ele é um líder que está tentando ensinar algo que o menino veio buscar. Que a criança veio buscar, melhor dizendo criança, né? Porque hoje o futebol feminino também está crescendo no nosso país. Então você tem escolinhas hoje que ensina tanto meninos quanto meninas ao mesmo tempo. Então a gente tem que estar preparado para isso também. E você acha então que falta também um processo, um passo a passo, uma coisa um pouco mais organizada, tratando-se de formação de atletas? Exatamente a palavra que você falou, falta um processo. Exatamente, falta um processo. O que eu tenho que fazer? Que é o que eu dei o exemplo da Alemanha, que é o que eles fizeram. O que eu tenho que fazer nessa faixa etária? O que eu tenho que fazer nessa faixa etária? Né? Como que eu divido esses meninos? E aí tem uma progressão lógica para que ele chegue, para que a gente sabe que nem todos vão chegar, o que é natural, sim. Né? Mas num país como o nosso, que você tem tantas possibilidades, né? De tanta gente, um país muito grande, 200 milhões de habitantes, então a chance de você conseguir atletas numa população maior é muito melhor do que em países pequenos. E a gente não está conseguindo tanto isso como se conseguia antigamente. Então a gente precisa de um processo organizado. E se de repente nós não temos ainda o nosso país tão bem organizado em relação a isso, então que a gente faça dentro da nossa realidade que nós podemos fazer. Criar um processo onde você consegue dar um diferencial, né, do seu trabalho para
o serviço que você está oferecendo, para o teu cliente ou para o seu aluno. Eu acho que isso é tão legal, né, Márcio, porque se o Brasil, dentro desse potencial que você falou, consegue um processo, uma organização e ainda assim jogar esse tempero brasileiro, né, que é essa qualidade que é indiscutível, esse potencial, isso pode ser muito exponencial o aumento da formação de atletas no Brasil, porque você consegue misturar organização, planejamento, processos com muita qualidade, muito potencial, que é algo que já está no sangue, né, do brasileiro, no sangue da criança brasileira. Eu acho que isso tem assim, um grande poder de ser desenvolvido. Né? Mas é o que você falou, já era exponencial, deixou de ser. Por quê? Porque os outros começaram a ver, precisamos fazer alguma coisa, se não temos tanto talento, precisamos começar a trabalhar mais cedo de forma mais organizada para chegar até onde o Brasil chegou. Né? E eu acho que a gente ficou um pouco estacionado em relação a isso. Então todo mundo veio chegando e nos alcançava, e está cada vez mais difícil jogar futebol. Sim. Ficou muito igual ao futebol hoje, no mundo todo. Né? Então, se você parar para pensar, um país como Portugal, com 10, 12 milhões de habitantes, eles conseguem fazer uma seleção. Quando você pega toda a população, você tira as pessoas de mais idade, tira mulheres e tal, e eles conseguem quanto que sobra para tirar um jogador. Um exemplo, lá eles tiram um jogador a cada 10 pessoas, né? Aqui a gente tem condições de tirar um a cada 100, 150, um exemplo, só para entender a proporção. Quer dizer, a chance de você achar aqui é muito maior do que num país pequeno, muito menor que o Brasil, como Itália, como Portugal, né, como Inglaterra e alguns outros que a gente pode citar aí. E a gente precisa, mas o que eles fizeram? Eles se organizaram. Eles organizaram o processo de filtragem, né, de busca para poder, vamos trabalhar todo mundo de uma forma mais bem organizada e ver quem são os melhores. É o que a gente precisa fazer aqui. Legal, Márcio. E assim, acredito que muitos que estão nos ouvindo agora, assistindo esse vídeo, são profissionais que sonham em chegar no alto nível, sonham em trabalhar em clubes profissionais. Talvez muitos aqui hoje são treinadores, professores de escolinha, de categorias de base, centros de formação, talvez alguns pais, alguns universitários que se interessam por esse mercado. E você teve assim, uma grande projeção profissional, começou lá como um auxiliar, né, já num clube grande, mas na academia, e conseguiu chegar como coordenador lá da performance de um clube profissional. Hoje é preparador físico de um time nos Estados Unidos, que é um dos mercados que mais cresce. Qual assim, o conselho que você poderia deixar para esse profissional para potencializar a chance de ele alcançar esses objetivos? Eu trabalhei com vários profissionais que começaram a escolinha, com vários. Mas o interessante é que quando eu conversava com eles, como que você chegou até aqui? Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu achava legal, era uma grande conquista. Né? Porque às vezes o profissional está lá numa escolinha, né? Está lá no bairro da cidade ou de uma outra cidade, e ele acha que ele está esquecido, mas tem aquela frase que diz que sempre tem alguém vendo, né? E sempre tem torneios, tem campeonatos, né? E a gente sabe que as escolinhas às vezes tem um supervisor que conhece todos os profissionais. E a maioria desses profissionais com quem eu trabalhei que começaram a escolinha é porque o supervisor, alguém viu ele trabalhando lá na escolinha, que era uma pessoa que vinha buscar capacitação, né? Que estava sempre buscando conhecimento, que quando teve, olha, estou indicando essa pessoa aqui para começar lá, no sub-12 do time tal, no sub-15 do time tal. Né? Então muita gente, se você buscar informação com pessoas que estão no clube, muitos já trabalharam na escolinha. E o diferencial deles foi de ter buscado informação, de ter feito um trabalho diferente do que a maioria faz lá na escolinha e que os capacitaram a chegar numa equipe profissional de futebol. Legal, muito interessante, porque é exatamente isso, né? Quando você faz ali o seu melhor, sem talvez se preocupar naquele momento se está sendo visto ou não, mas consciente de você dar o seu melhor, fazer mais do que a média, mais cedo ou mais tarde você está semeando e você vai colher aquilo lá. Sim, e eu penso também que é uma questão profissional. Né? Não importa se você está trabalhando com uma equipe profissional ou com um menino de 15 anos. Você tem que fazer o seu melhor sempre. Né? Você tem uma profissão que você tem um código de ética por trás dela, né? Ao qual você tem que respeitar.
Então a gente tem que fazer o melhor sempre. E se você quer alguma coisa a mais, trabalhe, né? A gente não precisa ficar falando, não precisa atropelar ninguém, faça o seu melhor. Como eu falei, a gente pode procurar aí fazer uma pesquisa simples, você vai ver o quanto desses profissionais que saíram de times pequenos, que saíram de escolinhas, né? E que chegaram porque o trabalho dele falou mais do que a boca dele. Legal. E para a gente finalizar, Márcio, o nosso papo, quais são os sonhos do Márcio? Quais são os objetivos, o planejamento futuro aí? Continuar no Austin, né, que é um time que está em crescimento, é um time de 1 ano e meio. Continuar lá, poder ajudá-los também a ter um processo muito bem organizado, uma estrutura, né? Então aí o futuro, vamos ver o foco é ali agora. Como eu falei, gente, eu sempre foquei em fazer o melhor onde eu estou, né? E a consequência disso o tempo vai mostrar qual vai ser. Legal, então eu agradeço, Márcio, aí a sua disponibilidade de poder estar aqui com a gente, bater um papo aí com o nosso pessoal, né? Agradeço você aí também que nos assistiu, que nos acompanha. Não esquece de deixar o seu like aí nesse vídeo, compartilha esse link com alguma pessoa que precisa ouvir e através desse conteúdo dar um próximo passo aí em direção ao seu desenvolvimento profissional. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Até mais, um grande abraço.